Tem uma coisa meio triste que eu percebi esses dias. Talvez muita gente nunca tenha conhecido a própria personalidade de verdade. Só versões dela. A versão que agrada os pais, a versão que agrada os amigos, a versão que funciona no trabalho, a versão que posta no Instagram, a versão que toma cuidado para não parecer estranha demais. E o pior é que depois de um tempo, você nem percebe mais. Você começa a chamar a adaptação de personalidade. Domingo, quase meia-noite, eu estava deitado olhando para o teto com o celular na mão, esperando uma resposta. E racionalmente eu sabia que era só uma mensagem, mas emocionalmente parecia outra coisa. Parecia que a minha tranquilidade inteira estava presa na resposta daquela pessoa. Ela visualizou, ficou online, saiu, entrou de novo. E nada. E eu fiquei ali criando teoria na cabeça igual um maluco. Será que eu falei besteira? Será que eu tô incomodando? Será que ela perdeu o interesse? E foi aí que esse livro me deu um tapa na cara. Porque ele fala uma coisa muito simples, mas meio assustadora quando você entende de verdade. A maior parte da nossa vida é construída em volta da aprovação dos outros. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que talvez ele tivesse razão. Esse livro aqui não é sobre autoestima. Não é sobre virar frio. E muito menos sobre parar de ligar para todo mundo. Ele é sobre uma pergunta muito mais desconfortável. Quantas partes da sua personalidade nasceram só para evitar rejeição? Porque, pensa comigo. Quantas vezes você já ficou em silêncio numa roda, mesmo tendo algo para falar, só porque imaginou alguém te julgando? Quantas vezes você já apagou uma foto, mudou uma legenda, concordou com algo que não concordava, fingiu gostar de alguma coisa só para continuar sendo aceito? E o pior é que a gente faz isso tanto que começa a esquecer quem realmente é. Tem um conceito nesse livro que virou uma chave na minha cabeça. Talvez a maior de todas. Separação de tarefas. O nome parece papo de coach empresarial, mas a ideia é absurda de simples. A sua tarefa é viver sua vida. A reação das pessoas é tarefa delas. Só que a gente mistura tudo. Você posta alguma coisa e passa o resto do dia tentando controlar o que os outros vão pensar. Você fala a sua opinião e depois revisita mentalmente a conversa inteira antes de dormir. Você escolhe profissão pensando nos pais, relacionamento pensando na solidão, até personalidade pensando nos outros. A gente vive tentando administrar emoções que nem pertencem a gente. E aqui entra a parte meio triste. Eu comecei a perceber o quanto eu fazia isso no automático. Às vezes eu postava story querendo parecer espontâneo, mas no fundo eu queria que uma pessoa específica visse. E você sabe o pior? Eu fingia pra mim mesmo que não era isso. Esse livro desmonta muito dessas mentiras silenciosas que a gente conta pra sobreviver socialmente. E ele faz isso de um jeito irritante, porque ele não passa muito a mão na cabeça. Tem uma parte dele que me pegou forte. O autor fala sobre sentimento de inferioridade. E antes que isso soe profundo demais, deixa eu traduzir de um jeito humano. Sabe aquele sonho que você fala há anos, mas nunca começa de verdade? A academia, o canal no YouTube, o livro, o projeto, a mudança de vida. Você fala, planeja, pesquisa, imagina, mas nunca realmente entra. E o livro sugere uma coisa desconfortável. Às vezes a gente não começa, porque enquanto não começa, ainda pode fantasiar que seria incrível. Isso me destruiu um pouco quando li. Porque enquanto a coisa existe só na sua cabeça, ela ainda pode ser perfeita. Mas quando você tenta de verdade, você corre o risco de descobrir que é comum. E, sinceramente, acho que muito perfeccionismo nasce daí. A pessoa fala, eu quero fazer perfeito.
Mas no fundo, o medo é: e se eu fizer e não for especial? E aí ela procrastina, pesquisa mais, espera mais, planeja mais. Só que o momento ideal nunca chega. Porque não é falta de preparação. É medo de julgamento. E isso conecta com outra ideia muito forte do livro: raiva. Agora, eu vou ser sincero, porque senão isso aqui fica bonito demais. Quando eu li o livro dizendo que muitas vezes a raiva é uma ferramenta, eu achei exagero. Até começar a reparar nas pequenas explosões do dia a dia. O pai gritando. O chefe aumentando a voz. A discussão na internet. A resposta atravessada. E quase sempre tinha uma coisa escondida por baixo. Medo. Frustração. Impotência. Porque a raiva dá a sensação de controle. Ela é mais confortável do que vulnerabilidade. É muito mais fácil parecer irritado do que admitir que você ficou magoado. E esse livro vai desmontando essas pequenas coisas da vida moderna uma por uma. Só que tem um ponto aqui que eu preciso falar. Porque esse livro pode soar cruel às vezes. Ele praticamente desafia a ideia de que o seu passado define completamente quem você é. E calma, ele não tá dizendo que sofrimento não existe. Nem que trauma é frescura. O ponto dele é outro. É que muita gente transforma a dor numa identidade permanente. Como se o passado virasse uma prisão sem saída. E eu sei que isso é difícil de ouvir. Foi pra mim também. Mas ao mesmo tempo, tem uma liberdade escondida aí. Porque se o passado não define totalmente quem você é, então talvez exista espaço pra mudar. Mesmo devagar, mesmo tropeçando, mesmo sem saber direito por onde começar. E acho que é por isso que o título do livro é tão forte. A coragem de não agradar. Porque desagradar pessoas faz parte de viver uma vida honesta. E ninguém fala do preço disso. O preço de falar não. De mudar. De crescer. De discordar. De seguir um caminho diferente. Toda mudança decepciona alguém. E talvez uma das coisas mais tristes da vida seja perceber quantas pessoas passam décadas inteiras vivendo um personagem. O filho perfeito, o parceiro perfeito, o amigo engraçado, o funcionário obediente. Todo mundo aplaude, mas por dentro a pessoa tá desaparecendo. E aqui foi onde o livro mais me pegou. Porque ele deixa uma pergunta silenciosa no ar. Se ninguém fosse te julgar, o quanto da sua vida continuaria igual? Eu fiquei pensando nisso por dias. Porque talvez muita coisa que a gente chama de personalidade seja só adaptação social. Só que o livro toma cuidado com uma coisa importante. Ele não fala pare de amar as pessoas, nem viva sozinho. Muito pelo contrário. Ele fala sobre conexão, sobre pertencimento, sobre comunidade, mas uma conexão real, não baseada em performance. Não baseada em você isso aqui para continuarem gostando de mim. E talvez seja justamente por isso que tanta gente anda cansada hoje. Porque viver sendo aprovado o tempo inteiro é exaustivo. Você nunca relaxa, nunca baixa a guarda, nunca sente que pode simplesmente existir. Tem sempre um personagem trabalhando. E eu acho que esse livro entrou tão forte na cabeça das pessoas porque a internet piorou tudo isso. Hoje a gente não vive só perto dos outros. A gente vive sendo observado o tempo inteiro. Curtida, visualização, resposta, story, comentário. É como se existisse uma plateia invisível acompanhando cada detalhe da nossa vida. E aos poucos, sem perceber, a gente começa a viver pra ela. Talvez seja por isso que esse livro incomoda tanto. Porque ele aponta pra uma coisa que a maioria da gente tenta evitar. A necessidade desesperada de aprovação. E olha, eu ainda tô longe de dominar isso.
Ainda me pego pensando demais no que os outros acham. Ainda revisito conversa na cabeça. Ainda sinto medo de julgamento. Mas depois desse livro, pelo menos eu comecei a perceber quando isso acontece. Eu acho que esse já é um começo. Porque talvez liberdade emocional não seja parar de se importar com os outros. Talvez seja só parar de entregar sua vida inteira na mão deles. Mind, se você quiser ler esse livro, eu deixei o link dele aqui na descrição. Mind. E sinceramente, esse não é um daqueles livros que você termina e esquece. Ele fica na cabeça, te observando em silêncio no meio das pequenas situações do dia. Mind. E às vezes, isso é desconfortável pra caramba. Mas talvez seja exatamente aí que alguma mudança começa. Porque no fim, quase todo mundo só quer ser aceito. A diferença é que algumas pessoas passam a vida inteira tentando merecer isso, e outras começam, aos poucos, a aprender a existir mesmo sem aplauso. E talvez essa seja a verdadeira coragem de não agradar. E não se esqueça, de página em página, você chega lá.